Senado quer regulamentar mais de uma centena de artigos da Constituição e começa a ser analisado por senadores projeto que prevê fim do sigilo em investigações que envolvam políticos e servidores públicos. Investigações que envolvam a administração pública podem deixar de ser sigilosas. Projeto nesse sentido foi apresentado pelo senador Romero Jucá e já está na Comissão de Constituição e Justiça. Pela lei, todo o processo judicial deve ser público. A exceção é quando a divulgação pode violar o direito à intimidade e à privacidade das pessoas envolvidas. O senador Romero Jucá propõe ir além, não permitir que haja sigilo nos processos judiciais que envolvam crime contra a administração pública, crime de responsabilidade, infrações penais praticadas por agentes públicos, inclusive políticos, e atos de improbidade administrativa. O projeto não retira o sigilo dos procedimentos de uma investigação, como ordem de busca e apreensão, escutas telefônicas e extratos bancários de sigilos quebrados. O resultado das investigações é que não pode ser sigiloso, como delações premiadas homologadas pela Justiça. Acaba com a tramitação secreta, com a tramitação sem informação, porque isso facilita e isso privilegia o vazamento irresponsável. Eu acho que tudo deve ser tornado público e que a sociedade e a imprensa devem ter acesso a todas as questões. Não tem que ter sigilo nenhum. Por isso que eu, particularmente, sempre fui contra qualquer tipo de voto secreto, inclusive aqui no parlamento. Nós temos que ser totalmente transparente. Aquilo que for homologado, ele não tem mais razão mesmo de se manter sigilo, né? É ruim quando você tem vazamento seletivo. Se o projeto for aprovado, terá aplicabilidade e eficácia imediatas. Vai afetar os inquéritos e ações penais em curso, inclusive as investigações da Operação Lava Jato. Quero aqui, inclusive, aproveitar para dizer do nosso estranhamento frente agora ao sigilo da chamada Operação Lava Jato, né? Porque, infelizmente, né, em determinados momentos, quando interessa prejudicar alguém, vaza-se as operações, os dados, né? Ou seja, dá-se um tratamento seletivo, o que é condenável, o que não é aceitável de maneira nenhuma. A minha opinião é de que se faça a divulgação pouco a pouco, isto é, aqueles processos que já estão mais adiantados, vá revelando. Não todos ao mesmo tempo, porque aí dilui responsabilidades, a expectativa, o alarde público que vai acontecer fica muito diluído. Eu sou a favor da Lava Jato e eu quero a Lava Jato agindo com rapidez para tirar da classe política toda essa sombra sobre toda a classe política. Quem tiver responsabilidade, que responda. Agora, não dá para ficar a conta-gotas vazando informações e, de certa forma, criando um clima de instabilidade que tem um reflexo muito grave na economia, no emprego e no crescimento. Mais de uma centena de artigos da Constituição de 88 ainda esperam por regulamentação. O Senado quer dar mais agilidade à discussão e aprovação dessas leis e criou a Comissão Mista Permanente de Regulamentação e Consolidação da Legislação Federal. A ideia é reduzir o número de ações no Supremo Tribunal Federal e garantir os direitos dos cidadãos brasileiros. Mudou sim, principalmente a hora de trabalho, né, semanal. Passou para 44, né, 8 horas diárias, horário de entrar, horário de sair, horário de descanso, que não tínhamos, férias eu já tinha. FGTS que começou agora, né, com a nova lei. Todos esses direitos foram previstos na PEC das Domésticas, promulgada em abril de 2013 e garantidos a partir da regulamentação em junho de 2015. Adélia não tem dúvida de que, além dos direitos, a regulamentação tornou mais clara a relação entre patrão e empregado e trouxe dignidade para o profissional. No ano passado, de acordo com o sindicato da categoria, o número de trabalhadores domésticos no Distrito Federal com carteiras assinadas cresceu mais de 50%. Foi ótimo, para mim foi ótimo.
Outros itens da Constituição também aguardam regulamentação no Congresso Nacional. O fato desses dispositivos estarem pendentes de regulamentação impacta diretamente a população. Um conjunto de direitos que estão previstos na Constituição Federal e que não podem ser exercidos em sua plenitude porque não há, na verdade, uma lei que regulamente, que discipline, que estabeleça as balizas para a exploração, para o gozo desses direitos. Para os senadores, a nova comissão deve dar prioridade a outras questões de repercussão social. É importante criar a comissão, é importante, aliás, ela poderia ter sido criada há muito tempo atrás, mas nós temos que tomar muito cuidado no encaminhamento das matérias. A falta de clareza de uma lei leva ao Supremo à discussão da sua constitucionalidade. E é nessa medida que eu penso, quanto mais qualidade tiver a nossa produção legislativa, melhor será para o Congresso e para a sociedade brasileira. O momento político do país, em especial a crise no Espírito Santo e os 20 anos da Rádio Senado FM. Assuntos que movimentaram os discursos na sessão plenária desta sexta-feira. Senadores celebraram o 20º aniversário da Rádio Senado e destacaram o papel da emissora como veículo de comunicação do Senado e da democracia. Hoje, nesses rincões do Brasil, pelo interior do Brasil, leva a boa informação legislativa e tanto os brasileiros que não têm acesso, às vezes, à conectividade das grandes cidades, podem acompanhar o dia a dia do Legislativo através da Rádio Senado. A reforma trabalhista e os prejuízos que as mudanças na lei em discussão do Congresso podem trazer aos trabalhadores preocupam o senador Paulo Paim. Eu fico muito preocupado. É como se só o mercado interessasse. O trabalhador liga uma mercadoria que ele vai e vende, como diz a proposta de jornada intermitente, as suas horas de trabalho e acabou. Acabou, pronto. Ou o negociado sobre o legislado, quem sabe, quem não sabe, tem alguns sindicatos fortes no país, mas a maioria não tem a força que tem quem detém a caneta para demitir e demitir. E daí? Você vai abrir mão dos seus direitos para garantir o seu emprego? Claro que ninguém quer ser colocado... como é que você quer morrer? É pela forca ou pela guilhotina? Mais ou menos isso. Senadores comentaram o momento político do país, em especial a crise na segurança pública no Espírito Santo. Houve críticas à nomeação de Moreira Franco como ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, o que está sendo contestado na Justiça. Tomou espaço na mídia a interpretação da equivocada decisão do presidente de proteger um amigo. A política não pode ter amigos. Nós temos que agir com a razão e com a responsabilidade. E é exatamente por isso que o presidente não pode continuar sangrando o governo em torno de um fato que já deveria ter sido, primeiro, não deveria ter sido tomado. Tudo isso que está acontecendo, dos espaços da mídia eletrônica, da mídia impressa, todas estão abordando com prioridade o episódio Moreira Franco. Eu encontrei uns PM, senador Paim, isso diz muito respeito à sua luta pela aposentadoria. 2 PMs, que eles estavam achando do Espírito Santo. Me disseram 2 coisas marcantes. Primeiro, isso é um aviso. Isso é um aviso. Nós, no Brasil inteiro, estamos descontentes com a maneira como a polícia vem sendo tratada, especialmente com isso da aposentadoria, que querem ser igual quando nós somos diferentes. Mas a outra coisa, que eu acho que todos os senadores deviam estar ouvindo, é quando eu fui dizer para eles que não dá para manter o quadro atual da aposentadoria, eles, os 2, me disseram, então, comecem por vocês. Por que não começa baixando o salário dos senadores? Ele me disse isso. E dos deputados? Por que não começa baixando os privilégios das camadas mais altas? E a perspectiva de melhoria ambiental com a energia fotovoltaica aplicada ao transporte coletivo anima o senador Hélio José. Enchi-me de orgulho ao saber que o primeiro ônibus elétrico do Brasil, construído com tecnologia totalmente nacional, já está circulando, sabe aonde, Paulo Paim? Na nossa querida Antiga Desterro, na nossa querida Florianópolis e Santa Catarina. A energia produzida nas células é limpa,
totalmente renovável e gratuita, nobre senador Paulo Paim. Em operação experimental, desde dezembro de 2016, o ônibus passou a fazer 4 viagens por dia. Os líderes dos partidos no Senado têm um importante papel. Além de indicar os parlamentares da bancada que vão compor as comissões, participam ativamente do encaminhamento de votações importantes. É sempre o mesmo número de senadores por estado, 3. Já quando se trata de partido, o número varia bastante. Na atual sessão legislativa, vai de 21 o número de senadores do PMDB, maior bancada, aos partidos com apenas um representante. 8 deles estão nessa situação: PCdoB, PDT, PPS, PRB, PSC, PTC, PV e Rede. Quanto mais senadores, maior o peso do partido na casa e maior relevância tem o líder daquela bancada. Cabe ao líder indicar os representantes do partido nas comissões. Além disso, os líderes são ouvidos, ainda que informalmente, pelo presidente do Senado para compor as pautas. E os líderes são ouvidos também em todas as manifestações, em todas as votações. Os líderes têm direito de se manifestar em plenário e nas comissões em nome da sua bancada. Então é uma figura fundamental para fazer essa articulação política na casa. Para ganhar mais peso no jogo político, partidos pequenos costumam constituir blocos. E embora o líder do bloco seja o representante dessas agremiações, na prática, cada uma delas continua com o próprio líder. É o caso do PPS, do senador Cristóvão Buarque, que juntamente com o PSB, PCdoB e Rede, formam o bloco parlamentar Socialismo e Democracia. Ao juntar os senadores de partidos pequenos, entre eles, terminam criando a possibilidade de conseguir, por exemplo, posições melhores nas comissões, não serem ignorados. Diferentemente da mesa do Senado e dos presidentes de comissões que têm mandato definido a cumprir, 2 anos, o líder de partido pode ficar e efetivamente fica enquanto gozar da confiança e apoio dos liderados. A qualquer momento pode ser afastado, o que é feito por comunicação do partido à mesa do Senado. No começo do ano, novos líderes assumiram a coordenação de bancadas. Veja alguns deles: PMDB, Renan Calheiros; PSDB, Paulo Bauer; PSB, Fernando Bezerra; DEM, Ronaldo Caiado; PR, Vicentinho Alves. No PSD, o senador Omar Aziz permanece na liderança. Mesmo caso do PP, que segue com Benedito de Lira. No PT, a senadora Gleisi Hoffmann é a nova líder da bancada. O Senado agora termina aqui. Obrigado pela companhia e continue assistindo a nossa programação. Fique agora com as imagens da semana.